Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22 ao 34. Eu gostaria de pedir a gentileza dos irmãos que a gente alternasse também essa leitura. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Eles não viram, nem descem, eu contudo os afirmo, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará também o vosso coração. Até aqui, irmãos, até o versículo 34. Pedir o nosso irmão presbítero Gildas que nos conduza a Deus na oração, suplicando as bênçãos de Deus para que Ele nos ajude a entender o ensino da sua palavra. Amém, Senhor. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para a leitura aqui, porque se eu usar o óculos, o longe parece que fica perto, e o de perto parece que fica longe, parece que fica desproporcional. E sem o óculos também não está muito beleza, mas vamos
Mas vamos lá. Irmãos, nesse texto que lemos, sugere aqui o título de ansiedade, uma ameaça à nossa vida. Nesses últimos dias, nessa etapa final que a Igreja do Senhor está andando, que o mundo vai funilando de acordo com tudo o que a palavra de Deus nos ensina, nós vemos que a ansiedade tem sido uma doença e que infelizmente está afetando muitas pessoas. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: você não precisa responder. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade, irmãos, tem campeado o mundo, tem acometido muitas pessoas. E muitas pessoas, às vezes, vivem roendo as unhas, para ver se controla um pouco mais a sua ansiedade. Muitas pessoas, às vezes, ficam antecipando o problema, às vezes ficam pensando em problemas que às vezes nem vão surgir, mas ficam pensando em tais problemas e às vezes sofrem muito. E se esse problema não bate à porta da pessoa, a pessoa sofre uma vez. Mas se esse problema bate à porta da pessoa, a pessoa então vai sofrer de forma dupla, porque a pessoa sofre antes do problema, mas sofre também depois do problema. Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, onde vai morar, onde vai trabalhar, onde os seus filhos vão estudar, como vai ser a sua aposentadoria. Então essas têm sido as muitas preocupações das pessoas. E também com relação à morte, muitas pessoas também estão preocupadas com morte. Uns, às vezes, preocupados porque sabe que após a morte vão ter que enfrentar o juízo eterno. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade atinge mulheres, homens, jovens, ricos, pobres. A ansiedade, ela atinge todas as populações, independente de raça, cor, de idade. A ansiedade, ela está cada vez mais se alastrando e campeando o mundo todo. As pessoas andam com os nervos à flor da pele, são como um vulcão prestes a entrar em erupções, estão com os nervos à flor da pele, são como uma pólvora no barril, e qualquer uma faísca as pessoas já estão se explodindo. Há várias causas de ansiedade, da ansiedade. Ameaça, por exemplo, tem muita gente ansiosa porque algumas coisas os ameaçam, A doença ameaça, e muita gente pensa em ficar doente. E essa Covid-19 mesmo, por exemplo, foi uma ameaça para muitas pessoas. E quantas pessoas às vezes não ficou ansioso com essa Covid-19, e até mesmo muitas pessoas se dizendo cristãos, e a gente perceberam que muitas pessoas, através de mensagem pelo WhatsApp, nós entendemos que algumas pessoas, ou muitas delas, se não, ficaram ansiosas com essa enfermidade, e outras também com outras enfermidades degenerativas, ficam preocupados com as doenças. Agora, por que você está chorando? Essa pergunta foi uma pergunta feita a uma determinada pessoa. Por que você está chorando? E a pessoa respondeu: eu estou chorando porque eu estou com medo da minha mãe morrer. Aí a pessoa que perguntou disse: mas a sua mãe está doente? Eu disse: não. Mas então por que você está chorando? Não, é porque eu estou com medo dela morrer. Então as pessoas estão desse jeito, ansiosas,
são ameaçados por várias situações por causa justamente da ansiedade. Outras ficam com medo, né? Medo é mais um sentimento do que é um sentimento, não é apenas um sentimento, é um espírito. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Medo de não casar, aquele que casou tem medo de separar. Medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo de, às vezes, ficar rico e não saber como administra o dinheiro. Outros medo da pobreza. Então é medo de tantas coisas, né? Medo do hoje, medo do amanhã, medo do desconhecimento. Então medo de tudo por causa da ansiedade. Há vários efeitos da ansiedade. Reações físicas, por exemplo, e reações espirituais. São duas reações que vamos falar. Sobre as reações físicas, mais de 50% das doenças são psicossomáticas, ou seja, as pessoas, na verdade, não estão doentes. Elas estão doentes, psicologicamente. A pessoa às vezes vai tratar de uma doença, o médico examina, não, você não está doente, faz exame, não aparece a doença. Então, são problemas psicológicos. Então, a ansiedade, ela tem o poder de trabalhar na mente da pessoa e fazer a pessoa sentir aquilo que na verdade não sente. As pessoas dormem um sono muito leve, muito artificial. A Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, Provérbios 14:30. Então, nós que somos servos do Senhor Jesus, nós devemos estar bem estribados na graça do Senhor, porque nós sabemos que Deus é aquele que vai nos sustentar. E o salmista lá no Salmo, se não me engano, no Salmo 8, tem um versículo lá que disse: deito-me e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Então, se a pessoa dorme, deita, não dorme, porque está preocupado com a ansiedade. Então ele tem essas reações físicas em seu corpo que vai impedir o seu corpo de realizar tarefas e também vai impedir o seu corpo de levar com que essa pessoa se sente uma pessoa descansada. As reações espirituais, a ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, então aí termina a fé. A ansiedade é o útero onde gera a incredulidade. Vejamos, pois, o que a Bíblia nos ensina sobre a ansiedade. Mas antes de discorrer a respeito do que é a ansiedade, nós vamos falar um pouco o que não é ansiedade. Número 1, a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus ensinou que nós devemos orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas o mundo está dotado de um conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Ou seja, parece que tudo termina só com alimentação, ou tudo termina só com aquilo que é para o seu bem-estar físico. Então as pessoas entendem que o corpo não tem tanta necessidade, ou tem muita necessidade. Cada um pensa da sua forma. Número 2, não é proibir a previdência quanto ao futuro. Ou seja, a ansiedade não significa proibir que nós não devemos fazer alguma coisa contra o futuro. Algumas pessoas pensam: se não é para ser ansioso, então para quê? Para que trabalhar? Para que guardar? Para que fazer depósito? Para que juntar em celeiros? Se não precisa preocupar com o futuro. Mas o próprio Deus, Ele nos ajuda, Ele nos ensina que a ansiedade não significa que, não ser ansioso não significa que nós não devemos prevenir contra o futuro. Nós sabemos que José, lá no Egito, na corte de Faraó, depois que o rei teve um sonho entre
7 vacas gordas, 7 vacas magras. José falou sobre o sonho e falou para o rei: ó rei, o senhor estabelece homens capazes de governar e que planta bastante alimentos e guarda e ajunta para se comer durante 7 anos. Então a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Que até gente que pensa assim: ó, se a ansiedade não é para preocupar, não é para prevenir, então eu vou cruzar os braços, vou ficar de boa. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina e ter com a formiga, né? Fala com o preguiçoso e ter com a formiga, que a formiga trabalha noite. Aliás, ela trabalha mais à noite, porque a formiga ela tem dificuldades com o calor. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno, ou seja, os animais, eles fazem essa imigração. Então, o que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação com a ansiosa solicitude da vida. Também a ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Apesar de que o apóstolo Paulo nos ensina, nos exorta que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E Pedro também diz que nos adverte também para lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Tanto Paulo quanto Pedro, ele nos adverte assim: e não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Então, Deus vai prover realmente, mas nós devemos trabalhar, porque a Bíblia ensina que todos nós devemos trabalhar. Inclusive, o apóstolo Paulo disse: trabalhar em noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. O que não é ansiedade? Em quarto lugar, não é estar isento de dificuldade. Ou seja, pelo fato de não estar isento de dificuldade, não precisamos ficar ansiosos. Mas se temos a ansiedade, se temos as dificuldades, também não precisa ficar ansioso. Estar livre de ansiedade não é estar livre de dificuldade. O crente passa por dificuldade. Quem é que não passa por dificuldade? Todos nós passamos por dificuldade. Mas não tem necessidade de passar por a ansiedade por causa das dificuldades. Até porque a ansiedade vai aumentar as nossas dificuldades. Em segundo lugar, o que é ansiedade? A ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade, versículo 22, no verso 22, a palavra significa rasgar. A palavra inquietação, no verso 29, significa constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelas ventas, as ondas fortes do vento em uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônia que significa estrangular, ou seja, puxar de ambas partes, rasgar. Então a palavra ansiedade significa isso. Então significa que quando nós estamos ansiosos, nós estamos estrangulados, estamos rasgados. Então é necessário então entender que a ansiedade, ela não é benigna. A ansiedade, pelo contrário, ela é algo maligno. Ela puxa em direção oposta e gera uma esquizofrenia existencial. Há muitas pessoas que estão totalmente esquizofrênicos, precisando de ir para manicômio por causa da ansiedade. E enquanto que o remédio para a ansiedade está na palavra de Deus, e Deus está ao nosso dispor. A ansiedade é enganadora. Número 1, a ansiedade tem poder para criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas um problema físico gerado pela nossa própria imaginação.
O ser humano fica imaginando tantos problemas, né? E acaba atrapalhando o andamento da sua vida. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, por exemplo, e eles ficaram ansiosos. Enquanto Jesus vinha para junto dos discípulos para abençoar esses discípulos, os discípulos ficaram ansiosos, pensando que é um fantasma. Então, há muitas pessoas dessa maneira, sofrendo demais por coisas que nem ainda existem, e às vezes nem existirá. Todos vê um gigante. Isso aqui nos faz lembrar do povo quando estava lá o povo de Deus estava lá numa guerra diante dos filisteus. Os filisteus zombando do povo hebreu, zombando do Deus deles. E para muitas pessoas ali, aqueles povos eram como gigante, e principalmente Golias era um gigante. Mas Davi olhou e falou: isso aí, esse homem não é gigante. Esse homem vai me dar, Deus está usando esse homem para nos dar vitória, em outras palavras. Davi viu aquele homem, aquele gigante, como um João ninguém, porque Davi confiava não na força do braço, enquanto Golias, que era um homem guerreiro, homem que já tinha executado várias vitórias, confiava na força do braço, na sua habilidade, no seu conhecimento, nas suas vitórias, nas suas conquistas. Mas Davi não, Davi confiava no Deus Todo-Poderoso. Então, para muitas pessoas, aquela guerra às vezes servia de um problema muito difícil, de um problema totalmente intransponível. Mas para Davi não. Davi olha e vê ali uma bênção que Deus vai proporcionar a ele. Então essa deve ser o nosso olhar, como Davi, ver as coisas que parecem difíceis, mas por detrás Deus tem uma lição para nos mostrar. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. E nós cantamos algumas vezes aqui o hino: não olhe para a circunstância. Olhe para quem? Olhe para Deus. Não olhe para a circunstância. Não. Olhe para o amor de Deus. E às vezes nós temos essa tendência de olharmos para as circunstâncias. A ansiedade, ela é inútil. Aqui no versículo 25, a palavra do Senhor diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Aqui nesse versículo 25, o côvado daqui não está dizendo que você tem a capacidade de aumentar centímetros na sua estatura. Está perguntando qual de nós temos a capacidade de aumentar 10 anos nas nossas vidas, 15 anos ou 10 horas. Nós sabemos que o rei Ezequias, depois que Deus tinha falado que ele ia morrer, ele ainda viveu 15 anos depois. Mas é porque ele se dobrou diante de Deus, arrependeu e clamou por misericórdia. E ele viveu esses 15 anos a mais, não porque Ezequias tinha condição de aumentar alguma coisa na sua vida, mas que o próprio Deus quis aumentar na vida dele. Então nós não temos essa capacidade. E se nós não temos essa capacidade, então devemos olhar para Jesus. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos que cristã. A ansiedade, irmãos, ela não deixa nos ver a providência de Deus. A providência de Deus, nós só vemos aquilo que nós imaginamos, não temos a condição de ver claramente, nitidamente, aquilo que Deus tem para prover ao seu povo. A Bíblia diz que os corvos alimentam, semeiam, colhem, os lírios
vestem. E nós vemos que se Deus cuida dos animais, Ele não vai cuidar melhor do que nós? Se Ele tem um cuidado com os animais, será que Ele não tem cuidado melhor do que aos cuidados que Ele tem com os animais em relação ao seu povo? Vejamos alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade. Número 1, do maior para o menor. Versículo 22 e o 23 diz o seguinte, 22 e 23. A seguir, Jesus dirigiu a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Então, irmão, nós já vemos aqui que, no caso da ansiedade, muita gente pensa em ajuntar muito em depósitos, e Deus não requer isso do homem. Quando precisa, como foi no caso de José no Egito, Deus adverte: faça isso. Mas quando não precisa, não devemos fazer. Nós vemos que Jesus também conta o caso de um homem, uma história do homem, uma parábola de um homem que, depois de colher muitos cereais, colocou nos seus celeiros e depois disse: alma, come e bebe, folga-te, regala-te, porque você tem em depósito para muitos anos. E Jesus disse que aquele homem ouviu uma voz do céu: louco, o que você tem preparado para quem será? Então, irmãos, a ansiedade nos leva a uma falsa visão de Deus e nos faz enxergar um Deus frágil, um Deus que não tem poder, e às vezes nos leva a uma vida de fracasso, uma vida de lutas sem sucesso. Se Deus nos deu um corpo com a vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimento e nos dará veste. Deus nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, então Ele cuida do menor. Se Deus cuida da minha vida, Ele vai cuidar daquilo que eu preciso para me alimentar. Se Deus cuida do meu corpo, também Ele vai me proporcionar tudo o que eu preciso para usar nesse corpo. Do menor para o maior. As aves e as flores são exemplo. No versículo 24 e no 27, versículo 24 diz o seguinte: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Agora o versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Martim Lutero disse que Jesus está fazendo das aves os nossos professores e os nossos mestres. Por quê? Por que Martim Lutero fez isso? Porque as aves, elas cantam, elas se alegram e elas se regozijam, faz os seus ninhos, cria os seus filhotes e se regozijam todo dia, cantam, louvam ao Senhor. E a Bíblia diz que no Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor. Então, assim, os lírios, se Deus alimenta as aves e as vestes e as plantas, os lírios do campo, muito mais Ele cuidará dos seus filhos. Se Deus cuida da toda a natureza vasta que Ele criou, quanto mais Ele nos fará para nós. E Jesus chama então os discípulos de homens de pequena fé. A ansiedade, ela é incrédula. No versículo 30 diz o seguinte: porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Então,
O mundo lá fora está preocupado com o que vestir, o que comer, né? O que os filhos vão fazer quando crescer, onde vão estudar. Então, os gentios estão preocupados com essas coisas. Mas nós não precisamos preocupar, disse Jesus, porque Deus sabe que nós precisamos de cada uma dessas coisas. Deus sabe que temos necessidade. Se pedimos um pão, Ele nos dará uma pedra? É claro que não. Deus sabe e que nós precisamos, e se nós pedimos um peixe também, Ele não vai nos dar uma víbora. Ele vai nos dar o que nós necessitamos. Às vezes nós pedimos alguma coisa, não recebemos, porque às vezes pedimos de forma errada, pedimos mal. Mas se pedimos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos dará graciosamente tudo aquilo que nós precisamos, e às vezes até mais do que nós necessitamos. E na verdade nós já temos recebido muitas bênçãos do Senhor, como disse no início, e nós temos recebido muito mais do que nós necessitamos, porque Paulo disse: se nós tivermos o que comer e o que vestir, com isso estejamos contentes. E nós temos muito mais do que isso, porque Deus tem nos suprido, Deus tem nos abençoado. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas o Filho de Deus tem convicção do amor de Deus e o cuidado de Deus. Romanos 8, 31 e 32. Em terceiro lugar, como vencer a ansiedade? Talvez muitas pessoas estão mais preocupado, querendo mais ouvir o fato de que como vence a ansiedade. Número 1, saber que Deus é nosso Pai. Ele nos conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. No versículo 28, nós lemos o seguinte: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais se tratando de vós, homem de pequena fé. Então Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece toda a nossa fraqueza. Se pedirmos com fé, disse Jesus ao Pai, aquilo que nós necessitamos, em nome do Senhor Jesus, Ele dará. Então saber que se Deus se agrada, saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Ou seja, a palavra nos ensina que Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Por exemplo, em Filipenses 4, 6, quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada em paz, e então devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que os bens materiais. Ele já deu coisas muito além do que aquilo que nós imaginamos. Número 1, por exemplo, Ele nos deu o seu Filho, o Senhor Jesus. Então, há várias questões de ver com que nós possamos vencer a ansiedade. Porque Deus já nos deu o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar, porque estávamos caminhando para o inferno, e Jesus se interpõe e derrama a sua misericórdia, não deixando que nós vamos para o inferno. Então, Deus já nos deu o seu Filho. Deus já nos deu a salvação. Ele morreu na cruz em prol dos pecadores. Deus nos deu o seu reino, ou seja, Deus nos colocou em seu reino, na sua igreja, para viver, a proclamar a sua palavra, para adorá-lo, para servi-lo. E Deus nos fez ovelhas do seu rebanho, filhos da família, servos do reino. Então, se Ele já nos deu o maior, não nos daria também o menor? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Então Deus já nos deu muitas coisas. Deus já nos deu tudo o que nós necessitamos. Paulo disse que Ele é infinitamente bondoso para nos dar mais do que aquilo que nós necessitamos. Então a ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus em nossos corações em primeiro lugar. Mateus 6, 33.
Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, nós temos uma tendência de buscar tudo em primeiro lugar e deixa Deus por último lugar. Ou seja, invertemos aquilo que Deus nos ensina. Deus, e não nós, devemos ocupar o topo da nossa agenda. Os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos desafios, as nossas finanças, todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, tudo que queremos, deve estar centralizado na pessoa do nosso Deus. Vida, casamento, lar, família, profissão, lazer, enfim, tudo que nós necessitamos, tudo que temos, tudo que somos, deve estar centralizado na pessoa de Deus. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas as coisas vos serão acrescentadas. A promessa de Deus para aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deus, se for possível, se for necessário, Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que confiam nele. Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Versículo 33 e 34, que diz o seguinte: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Deus quer que nós investamos no seu reino. Muitas das vezes nós relaxamos, investimos em tantas coisas, né? Gastamos dinheiro com tantas coisas, mas esquecemos de investir no seu reino. Jesus disse que Deus nos tem dado o seu reino. Agora, como é que eu vou investir nesse reino? Apenas no dízimo? Apenas ofertas? Não, é muito pouco. Investir no reino, dar dízimo, entregar, ou seja, dar não, entregar. Dar oferta é muito pouco, investir nesse reino. E Deus quer que nós investamos mais no seu reino. De que maneira podemos então investir no seu reino? Ele disse aqui: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu. Jesus não está falando assim que você precisa realmente vender o que você tem para dar aos pobres, mas se for necessário você precisa ajudar os pobres também financeiramente. Um certo jovem foi ter com Jesus, muito rico, e perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, o que me falta agora? E Jesus disse: vai, vende os teus bens, dá aos pobres, distribua aos pobres, e você terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aquele homem retirou triste da presença do Senhor Jesus. O que Jesus está falando aqui: vendei os vossos bens, dá esmola, é você se renunciar a si mesmo, olhar em volta de você, ver tantas pessoas que estão precisando de você. Não há ninguém tão pobre que não possa ajudar ninguém. Também não há tão rico que não necessita de ajuda, porque todas as pessoas são dependentes um do outro. Então, devemos olhar as pessoas que estão ao nosso redor para ajudar essas pessoas. Devemos olhar também para os campos que se branquejam, saber quantos missionários estão no mundo afora pregando a palavra de Deus. Então você investir na oração, orar mais, buscar mais a presença de Deus, conclamar mais irmãos para se unir em oração em favor dos missionários, dos evangelistas, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, da liderança da igreja. Orar mais, buscar mais a presença de Deus. Isso é investir no reino. Isso é fazer tesouro inextinguível. Quando você está orando, você está ajuntando um tesouro no céu, o ladrão não vai roubar.
Quando você está lendo a Bíblia, mais e mais para aprender aquilo que Deus está ensinando, ter esse costume de orar, de ler a Bíblia, de meditar, de ter uma afinidade com Deus, isso é juntar tesouro inextinguível no céu. É você olhar também para as pessoas que estão ao seu lado, dá uma palavra amiga, dá tempo às pessoas. Há quantas pessoas que estão precisando de ouvir você, ouvir uma palavra amiga, ouvir alguém que fala assim: ó, Jesus te ama, mas eu te amo também, eu quero fazer alguma coisa em prol do seu bem-estar. Isso é investir no reino de Deus. Isso é investir numa caderneta de poupança, onde o ladrão não vai roubar, onde a traça não vai minar, onde a ferrugem nem vai correr. Então é necessário buscar a Deus, o seu reino, investir mais no seu reino, e com certeza Deus vai acrescentar aquilo que nós necessitamos. Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o maior prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimento, mas é fazer investimentos errados. Nós fazemos investimento, irmãos, Deus não condena fazer investimento. O que Deus condena é nós investirmos errados. É nós investirmos e achar que o nosso tesouro aqui na terra é o lugar onde nós devemos colocar o nosso coração. Isso que muito acontece com as pessoas. O nosso problema é ajuntar tesouros na terra. Não devemos colocar o nosso dinheiro, o nosso coração, no nosso dinheiro, nos nossos bens, naquilo que Deus tem nos concedido. A nossa vida deve ser em favor de Deus, em favor do seu reino, em favor do próximo. Quando estamos investindo no próximo, investindo na igreja, investindo em missões, nós estamos investindo no reino de Deus. Quando estamos investindo só em nós mesmos, nós estamos esquecendo de investir no reino de Deus. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas terrenas, e o nosso coração estiver também no nosso tesouro, é pura perca para nós, porque Jesus disse que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então o nosso tesouro, ele deve estar no céu, porque lá ladrão não tem vez, lá a traça não tem vez, ferrugem não tem vez. Ajuntai, pois, então, tesouro nos céus, e não preocupais com as coisas mínimas dessa vida, porque Deus se agradou do seu povo, Deus se agradou em dar a você o seu reino. Não existe coisa melhor do que ser colocado no reino de Deus. Não tem alegria maior que compensa isso. Essa é a maior alegria, e por isso nós podemos louvar a esse Deus todo dia, exultar diante desse Deus, porque Ele nos deu a maior riqueza que temos. Jesus deixou toda a glória no céu e se fez pobre por amor de nós, para que nós pudéssemos ser ricos. Nós éramos pobres e Jesus nos enriqueceu. Então não temos motivo para dar lugar à ansiedade, porque ela é contra a verdade, ela é contra os princípios eternos.